A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a irmã Isaura, mais uma vez. Irmãos, estou aqui para trazer mais algo da paz do Senhor para os irmãos. Peço aos irmãos que assistam o vídeo completo, que às vezes eu gosto de cortar um pouco para botar no meu estado do WhatsApp. Mas vou deixar o link para que vocês acessem o vídeo completo, porque esse vídeo ficará um pouco mais estendido, mas é de extrema importância para nós. São assuntos extremamente importantes para a minha e para a sua vida espiritual. Coisas que muitas vezes, irmão, passam nos desapercebidos. E nós temos que estar atento a essas coisas. Porque estas coisas, elas vão nos trazer libertação, vai nos trazer a salvação, vai nos trazer a vida eterna. Então, muitas vezes, por estas coisas passar batida aos nossos olhos, a gente não para focar em coisas tão especiais e coisas tão importantes que está escrita na palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, eu vou começar com Provérbios, mas nós vamos ver outros textos e quero muito que os irmãos vejam até o final, porque vai servir de grande ajuda, tanto para a sua vida prática como para a sua vida espiritual. Vai lhe ajudar muitíssimo e é muito importante para que nós venhamos praticar estas coisas. Amém? Irmãos, o primeiro texto que eu vou usar é lá em Provérbios, capítulo 6, no verso 16 ao 19. Irmãos, nós temos às vezes muita dificuldade de olhar para a palavra de Deus e trazer para o nosso dia a dia, né? Trazer para a nossa vida prática. Mas é de extrema importância que nós venhamos estar atentos às palavras de Deus. Para quê? Para que se nós viemos, irmãos, passar 10, 20, 30 anos servindo ao Senhor, mas que no final de todas essas coisas nós venhamos receber uma boa recompensa de Deus, né? O nosso galardão, nossa vida eterna. Então, muitas vezes, as pessoas, por não prestar atenção ou então trazer a palavra de Deus para o seu dia a dia, para a sua vida prática, muitos irmãos vão indo de mal a pior. De mal a pior. Por quê? Porque elas dizem servir a Deus, mas muitas vezes cometem erros que Deus, ele abomina. Erros que a palavra de Deus nos ensina que essas coisas nós não devemos fazer, não devemos de maneira nenhuma trazer para a nossa vida estas coisas, essas práticas. Então, irmãos, eu quero que os irmãos ouçam atentamente e que venha a ser de grande ajuda para a vida dos irmãos, tanto prática como espiritual. Amém? O primeiro texto que se encontra lá em Provérbios, capítulo 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos. Irmãos, o que é olhos altivos? Aqueles irmãos que se acham uns melhores do que os outros, sabe? Sempre olham para o seu irmão como uma inferioridade, entende? Achando que ele é maior do que o seu irmão. Isso, irmão, Deus odeia. Então, a gente tem que ler a palavra com a força e a intensidade que ela nos traz. Às vezes a gente quer amenizar as coisas pelo que a gente acha. Tudo agregado ao Deus é amor. E muitas vezes, irmão, Deus está dizendo, isso aqui, essa prática, eu odeio. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu pratico ela, mas Deus é amor, né? Deus, ele vai me entender, ele vai me compreender. Então Deus, ele vai levar isso em conta não, né? Só isso, né? Então a gente tem que parar com estas coisas. Se Deus diz eu odeio, ele odeia. Se Deus diz eu abomino, eu abomino. Aí muitas vezes, irmã, a gente tenta amenizar, mas isso é um grande erro. Um grande erro mesmo. Olhos altivos, língua mentirosa. Irmão, a gente vive muitas vezes, todas as vezes as igrejas, né, as denominações, os irmãos da internet, nós sempre pregamos contra a mentira. E tem pessoas que vivem ouvindo estas coisas, pregações que Deus não permite que o homem minta, pois a mentira ela vem do diabo, ele é o pai da mentira. Mas você já percebeu que mesmo assim os irmãos vivem na prática da mentira? E Deus está dizendo, eu odeio a mentira. Eu não suporto a mentira. E mesmo assim, os irmãos vão ano após ano e não mudam essas práticas. E Deus está olhando para ela e criando ódio da pessoa. Por quê? Porque ela está cometendo mentiras acima de mentiras. E esta pessoa, irmão, muitas vezes se sente amada. Se sente, meu Deus, Deus me ama. Deus, ele é na minha vida. E Deus está dizendo, eu te odeio.
Porque tu é um praticante da mentira. E quem é mentiroso não pertence a Deus, a palavra fala. Porque quem pertence a Deus são os filhos da luz, não os filhos da treva. E quem são das trevas são aqueles que praticam a mentira, pois ele é o pai da mentira, Satanás. Então, quem mente se torna filho dele. Entende? Então Deus está olhando para essa pessoa e está dizendo, eu te odeio. E essa pessoa está dizendo, Deus me ama. Você está entendendo a importância da gente pegar a palavra de Deus e trazer para a nossa vida prática? Outra coisa que Deus vai dizer aqui para nós, ó. Mãos que derramam sangue inocente, né? Tem as pessoas homicidas, né? Tem os homicidas, mas a Bíblia também nos diz que quando nós odiamos o nosso irmão, nós já somos condenados por homicidas, né? Por quê? Porque nós estamos matando praticamente o nosso irmão dentro de nós mesmos. Então você vê que na nova aliança eu não preciso matar uma pessoa, eu simplesmente preciso odiar ela. Quando eu odeio ela, Deus já me considera um homicida. Entende? Então, isso é muito importante para que nós não venhamos, irmãos, odiar as pessoas, odiar principalmente os irmãos, nem os inimigos nós temos que odiar, né? Principalmente os irmãos. Então, as pessoas, elas criam aquele sentimento de ódio dentro delas e elas estão pensando se amadas por Deus. E Deus está dizendo, eu te odeio. Eu te odeio. Por quê? Porque tu é um homicida. Tu está matando. Tu vai ser considerado naquele grande dia como homicida. Ele vai dizer assim, o coração que maquina pensamentos perversos. Irmão, tem pessoas que elas vivem maquinando mal contra alguém. Lá em, se eu não me engano, é Tiago, né, que vai falar sobre as duas sabedorias, a sabedoria do mundo e a sabedoria que vem de Deus. E ele vai dizer que essa sabedoria, que são exatamente essas astúcias que as pessoas do mundo elas fazem, querendo se sobressair em cima das outras, sempre querendo ganhar em cima dos seus irmãos, né? Nunca quer perder, né? Nunca quer, de maneira, por exemplo, as pessoas nunca querem ser enganadas, mas elas enganam. Entende? Então, estas pessoas diante de Deus estão sendo odiadas. Por quê? Porque elas sempre estão maquinando mal, elas sempre estão querendo se sobressair a alguém, elas sempre estão querendo fazer o mal a alguém, falando mal, eu vou contar isso aqui para fulano, só para ele saber mesmo, só para ele saber quem é fulano. Sendo que isso aí pode causar uma grande contenda. Ele está maquinando mal, ele está arquitetando algo maligno. Aí ele diz assim, né? E o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Irmão, tem pessoas que tanto elas maquinam como elas executam. Entende? Então elas estão pensando mal, estão arquitetando mal e elas vão lá e praticam essas coisas. Elas vão lá, andam se necessário for de cidade em cidade para fazer uma contenda, né? Para articular algo contra alguém, né? Para que aquela pessoa ela venha se dar mal, ela quer ver o mal daquela pessoa, o bem daquela pessoa não alegra o coração dela, então ela quer ver a destruição, né? Então essas pessoas, tanto elas maquinam o mal, como os seus pés andam apressados para fazer o mal. Entende? E Deus está olhando para essa pessoa e diz, eu te odeio. E essa pessoa muitas vezes diz, Deus me ama, Deus me aceita como eu sou. Eu já tenho 20 anos servindo ao Senhor e serei salvo. Ele vem me buscar no soar da última trombeta. E Deus está dizendo, no soar da última trombeta, tu vai ter surpresa. Porque tu não és amado, tu és odiado. Por quê? Porque os teus pés se apressam. A tua mente, ela maquina coisas perversas contra os teus irmãos. Amém? E ele vai dizer assim, ó, a testemunha falsa que profere mentiras. Irmão, você já parou para ver, para pensar quantos irmãos, eu digo irmãos em Cristo, não os que são do mundo, né? Porque eles já são entregues a determinadas coisas que a carne produz, né? Os desejos dela, as inclinações. Eu digo os irmãos da fé. Você já parou para pensar quantos irmãos hoje, eles não sabem da história verdadeira, eles não ouviram um testemunho de alguém e simplesmente, por exemplo, alguém chega dizendo um assunto e essa pessoa só sai propagando, tipo assim, às vezes aquilo ali é mentira, entende?
Aquilo ali que a pessoa está falando é uma calúnia contra um irmão. Aquele testemunho é um testemunho falso, não é um testemunho verdadeiro. E isso, irmãos, acontece muito, mas é de grande escala, principalmente no nosso meio evangélico. Então as pessoas elas saem boatando assuntos que elas não conhecem, não sabem se é verdade, se é mentira. Por exemplo, às vezes um irmão chega falando mal do outro e você, do lugar de ir lá e ouvir o outro lado para saber quem tá certo e quem tá errado, simplesmente você sai boatando o que aquele irmão falou. O irmão tal faz isso, o irmão tal é isso, o irmão tal. Você tá dando, irmão, um mau testemunho. Você está propagando um mau testemunho. E esse testemunho está nos 10 mandamentos, se lembra? Que ele vai dizer, né, que nós não podemos testemunhar falsamente contra ninguém. Então isso, irmão, é de grande escala no nosso meio. Então muitas pessoas fazem isso, falam mal uns dos outros, caluniam, levantam calúnias, mentiras e defamações uns contra os outros. E Deus está olhando para essa pessoa e está dizendo: eu te odeio. Eu te odeio porque tu mente, porque isso faz parte da mentira, né? Tu mente, tu calunia uma pessoa, tu não sabe a verdade sobre esse determinado assunto, se essa pessoa realmente fez, se essa pessoa realmente falou, se essa pessoa verdadeiramente disse. E você simplesmente sai falando mal dessa pessoa, e quando essa pessoa está cheia de pessoas falando mal dela, sendo que muitas vezes esse testemunho é um testemunho mentiroso, errante, né? Por isso, irmão, que a palavra de Deus nos ensina que se o teu irmão peca contra ti, vai até o teu irmão, fala com o teu irmão. Realmente isso aconteceu? Você realmente fez isso? Você realmente disse isso? É por isso que Deus nos ensina a ir ver com o nosso irmão. Por quê? Porque se nós não formos ver com o nosso irmão, nós vamos às vezes estar pensando algo errado sobre o nosso irmão, porque alguém disse, alguém falou, alguém já fez ditado. Eu ouvi, alguém me disse, alguém me comentou, eu ouvi de algum lugar. Então, todas estas coisas, Deus está olhando e está dizendo: eu te odeio, porque tu está levantando um mau testemunho, tu está mentindo contra a vida de alguém, tu está simplesmente levantando calúnias contra a vida de alguém. Entende, irmão? Então, isso é muito perigoso e muitas vezes a pessoa, no seu entendimento, está se achando amada, está se achando salva, entende? Por isso que é bom a gente meditar e trazer para a nossa vida e ver o que Deus está falando, é o que Ele vai fazer, irmão. Muitas vezes a gente pensa que Deus falou que odeia. Não, mas naquele dia Deus vai relevar. Não, irmão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que Ele odeia essas pessoas que fazem tais obras, Ele odeia, irmão. Não se engane. Se você pratica essas coisas, se arrependa hoje, porque senão você vai ser odiado por Deus. E a 7ª coisa, isto é abominação. Estas coisas que nós vemos falando atrás, irmão, estas coisas elas são odiáveis de Deus. Esta 7ª, ela é abominável, ela é pior. E ele vai dizer assim, e o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, este pecado para Deus é terrível, ele é abominável, abominável. Então, por que ele é abominável? Porque esse irmão, ele está fazendo contenda de irmão para irmão. Como é que, se ele faz contenda de irmão para irmão, ele desorganiza o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele é formado dos nossos irmãos, são os membros. Então, quando ele começa a fazer contenda de um contra o outro, ele está desorganizando, ele está bagunçando o corpo de Cristo. Ele está bagunçando a igreja de Deus. E Deus diz que aquele que é nosso, ele ajunta, ele não espalha. Entende? E esse irmão, ele está servindo mais para espalhar do que para ajuntar. Entende? Por quê? Porque ele está trazendo a contenda, a disseção, um contra o outro. Então, essas pessoas, irmãos, que levam conversinha de um irmão para outro irmão, sabendo que aquilo ali vai fazer o irmão se chatear com o outro, muitas vezes se intrigavam, se apartavam, ficar de mal, tá entendendo? E esta pessoa conscientemente está fazendo estas coisas, entende? Então, ela está trazendo a intriga, ela está trazendo a discórdia, ela está trazendo a confusão, ela está trazendo a intriga, tá entendendo? Então, ela tá fazendo parte de um corpo onde ela só tá dentro deste corpo para fazer disseções entre uns com os outros, entende? Então, Deus tá olhando para essa pessoa e tá dizendo: eu te odeio.
Eu abomino. Então, essa pessoa ela é abominável diante de Deus. E muitos irmãos estão cometendo estas coisas e estão dizendo assim, eu sou amado de Deus. Meu Deus, eu louvo, eu prego, eu sou uma missionária, eu sou uma diaconisa na casa de Deus. E esta pessoa, ela está levando e trazendo conversa de irmão para irmão, trazendo dissensão, trazendo discussão. E Deus está olhando para essa pessoa e dizendo, eu te abomino. Você é abominável diante de mim. Irmão, não tente diminuir a gravidade da palavra de Deus. Porque se ele disse, é o que é. Não é o que você supõe ou o que você acha. Porque as pessoas, irmãos, hoje elas querem pregar um amor que nem Jesus pregou. É um amor que suporta tudo, é um amor que é, sabe, assim, é imensa graça. É uma graça, assim, que não tem nem como se comparar. Nada é comparado ao amor de Deus. Então, essa pessoa, ela diminui a intensidade, a gravidade do que Deus está falando que é. Entende? Aí Deus diz assim, ó, a pessoa que comete essas coisas vai pro inferno. A pessoa diz, não, mas assim, Deus é tão amor, que assim, essas pessoas que cometem essas coisas, mas Deus, ele vai, sabe, agir nessa pessoa e essa pessoa vai ser salva. Entendeu, irmãos? O que é que está acontecendo no nosso tempo de hoje? Essas pessoas estão diminuindo a intensidade e a gravidade das palavras de Jesus. As palavras de Deus. Se Deus diz que determinada pessoa, se fizer esta coisa, ela vai ser morta, ela vai ser morta, irmão. Entende? Não é o que eu acho, ou o que você acha, ou o que nós achamos. É o que Deus assim o disse. Amém? Então, terminamos aqui Provérbios, capítulo 6, né? Agora eu queria que os irmãos vissem comigo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 23. Do 23 ao 26, irmãos. Nós vamos ler. Ele vai dizer assim, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, ele tá falando da oferta. E aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e ao juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Irmãos, isso aqui é muito importante para os nossos dias. Nós temos que parar, não só ler, mas meditar. Irmãos, Deus está falando da oferta. A oferta que é para quem congrega, para quem tem uma denominação, ela é cotidiana. Ela é 3 vezes na tua semana, 4 vezes na tua semana. E tu tá ali ofertando na casa de Deus. Porque as pessoas pensam que a oferta é só o dinheiro. Não, irmão. A nossa oferta é a nossa vida. Apresentei os nossos corpos como sacrifício agradável a Deus. Então, a minha oferta, muitas vezes, é a minha adoração, é a minha oração, tá entendendo? É a minha pregação, é o meu louvor. Eu estou ali, irmão, sacrificando, ofertando, porque o sacrifício é a oferta que era feita a Deus. Então, nós estamos ofertando o que nós temos, o nosso corpo, o nosso culto racional, entende? Então, muitas vezes você está adorando a Deus, você está pregando a palavra de Deus, você está ofertando financeiramente a Deus, você está ali na casa de Deus oferecendo o seu corpo como sacrifício a Deus. Mas esse sacrifício é agradável a Deus? Porque a Bíblia diz que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício agradável. E muitas vezes os nossos sacrifícios, as nossas ofertas não estão sendo agradáveis. Então, o que é que acontece? O que é que Jesus está dizendo aqui? Que para minha oferta ser agradável a Deus, eu tenho que estar de bem com meu irmão. Eu tenho que o quê? Ir lá reconciliar com meu irmão. Se eu sei que o meu irmão tem algo contra mim, eu tenho que ir até o meu irmão. Agora aqui, entra uma ênfase. A Bíblia diz que tu tem que ver com o teu irmão. Irmão, tem vezes que acontecem situações na sua vida, na minha vida, que você tem algum tipo de atrito ou dissensão com alguém, e esta pessoa se diz ser irmão, mas você sabe que não é irmão. Você sabe que é carne. Então, quando é carne, eu não vou dizer a você que vá ver com seu irmão.
Porque é carne. Por quê? Porque quem vai ver com carne é carne. Entende? Quando Deus diz vá ver com seu irmão, você tem que ver se realmente é o seu irmão. Por quê? Porque se ele é irmão, se ele tem a fé em Cristo, se ele é uma pessoa que por mais que errou, mas obedece à palavra, teme a Deus, vocês não vão entrar no murro, vocês não vão entrar num tapa, ele não vai dar em você, entende, irmão? Então, estas coisas a gente também tem que ter sabedoria. A Bíblia diz que nós temos que ser astutos como uma serpente e mansos como uma pomba. Então, você tem que ter a inteligência de entender essas coisas. Se eu sei que aquela pessoa que se diz ser irmão, mas ela é agressiva, eu sei que se eu for falar para ela, ela vai me bater, eu sei que se eu for falar com ela, ela vai dar na minha cara, eu vou ver com essa pessoa, irmão? Eu não vou. Por quê? Porque para mim, diante das Escrituras, ele não é irmão, ele é carne. Então, se ele é carne, quem tem que ver com ele é carne, entende? Então, quem vai ver com ele é o povo do mundo, é ele, Deus. Aí você entrega a Deus. Mas se ele é seu irmão, se ele serve a Deus e você sabe que ele teme ao Senhor, você tem que ver com seu irmão, porque ele faz parte do mesmo corpo que você. Entende? Então tem muitas pessoas que têm disserções com seus irmãos. Aí o que é que eles preferem? Ficar falando mal um do outro por trás, sabe? Fica todo mundo falando por trás e odiando seu irmão. Mas na frente, meu Deus, finge um amor imenso. Sabe assim, opa, irmão, meu Deus, sabe, irmão? Faz aquele teatro, porque é um teatro, né? Faz aquele teatro todo quando vê o irmão. Mas odeia o seu irmão. Tem algo contra ele. Aí do lugar de a pessoa ir ver com o seu irmão e tratar aquela situação para que cheguem a uma conclusão, a algo melhor, né? Para que os dois venham servir a Deus em paz. Aí não. Ele não quer ir, nem o irmão vem, nem ele vai. Aí fica aquela dissensão. E o que é que eles estão fazendo? Ofertando na casa de Deus, ofertando a Deus, oferecendo o seu louvor, oferecendo a sua oferta voluntária, oferecendo a sua pregação, entende, irmãos? E esta pessoa, Deus está olhando para ela e está dizendo assim, eu não estou recebendo a tua oferta, eu não estou recebendo o teu sacrifício, porque o teu sacrifício é coxo, o teu sacrifício não é agradável a mim. Entende? Porque eu te ordenei de antes vir oferecer a mim e vem ver com teu irmão. Se tu não tá querendo ir ver com teu irmão, por isso que Deus diz assim, aquele que não ama o irmão que vê, vai me amar sem me ver. Entende? Então Deus está dizendo o quê? Se tu tem que primeiro reconciliar com teu irmão, para que a tua oferta ela seja recebível diante de Deus. Entende? E as pessoas não param para pensar nestas coisas. E Deus, será que a minha oferta está sendo recebida? Será que o culto que eu vou 3 vezes por semana o Senhor está recebendo? Que o povo pensa que é só porque está lá oferecendo, Deus está recebendo. Isso aí o povo do tempo antigo também fazia, o povo de Israel. Fazia as festas, oferecia sacrifício, oferecia abrosões, oferecia carneiros e bode, um monte de coisa, e fazia todo aquele trabalho do tabernáculo que ele exigia por Deus, e Deus olhava para eles assim, eu desprezo, odeio todas essas coisas que vocês fazem. Os cânticos de vocês é dor nos meus ouvidos. Eu não consigo nem olhar para vocês. Olhar para as festas de vocês, para o sacrifício, é terrível, ele cheira mal as minhas narinas. Entende, irmão? Então Deus ele deixou tudo isso escrito para que a gente venha refletir, irmão. Para que a gente venha, se for de sacrificar a Deus, se for de oferecer a Deus, mas que ofereça Deus aceitando. Não vamos ficar trabalhando em vão, sacrificando em vão. Então a palavra nos diz, se tu tem uma dissensão com o teu irmão, tu sabe que o teu irmão tem algo contra ti, vai ver com ele. Vai resolver com ele. E Deus vai ver que vocês estão tentando se ajeitar e vai receber a oferta de vocês. Vai receber a adoração, vai receber o louvor, vai receber a oferta voluntária, vai receber tudo isso. Mas fora isso, Deus está dizendo, eu não estou recebendo. Então tu tá lá, toda terça, quinta, domingo, ou quarta, sexta, domingo, oferecendo, sacrificando a Deus. E Deus não tá nem te ouvindo. Compensa, irmão. Viver 20 anos da vida oferecendo a Deus e Deus tá dizendo, eu não recebi nada. Nada. Porque tu não se ajeitou. Porque tu não foi lá ver com teu irmão. Porque tu ficou levantando calúnias contra teu irmão. Tu ficou mentindo contra teu irmão. Entende? Então,
preste atenção, irmão, nestas coisas. Que são, ó, pérolas aqui na palavra de Deus para que nós venhamos ter uma comunhão saudável com o Senhor, com o Espírito Santo. Outra parte que nós vamos falar, que é muito importante, Mateus 18. Vamos em Mateus 18. Mateus 18, no verso 6 e 7. Olha o que, é que a palavra vai dizer a nós. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que os escândalos venham. Venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Irmãos, muitas pessoas falam essa passagem assim, é muito escândalo, principalmente na igreja, né? Nas igrejas. É muito escândalo, pastores, os irmãos, isso, aquilo e tal. E Deus está dizendo aqui, porque se você continuar lendo, você vai entender que esses pequenininhos de Deus somos nós. Nós somos os pequeninos do Senhor. Nós somos aqueles que crê em Deus. Entende? Então, o que acontece? Você já parou para pensar por que é que em seguida, se você continuar lendo, ele vai falar sobre se a tua mão faz pecar, arranca. Se o teu pé faz pecar, arranca. Tá entendendo? Se os teus olhos se fazem pecar, arranca. Porque ele vai dizer, porque mais vale entrar defeituoso no céu do que com o corpo inteiro no inferno. Você já parou para pensar? Porque em seguida ele vai citar estas coisas. Porque, irmão, o que traz escândalo é os nossos membros. Se lembra que o apóstolo Paulo vai dizer que os nossos membros, quando nós era do mundo, ele servia para as coisas do mundo. Mas agora, como nós servimos a Deus, ele vai dizer, ofereceis os vossos membros para a santificação, para a obra de Deus. Então, o que acontece? O que faz uma pessoa pecar? É suas mãos, é os seus olhos, é os seus pés. O nosso corpo, a nossa língua, a nossa boca, todas essas, o que faz o escândalo vir sou eu. É a minha pessoa, é a sua pessoa, são os membros. Os membros trazem o escândalo. Através de quê? Dos seus atos. Os seus atos é o que traz os escândalos. É o que muitas vezes, por isso que diz assim, o pastor é prostituto. A irmã está em adultério. A irmã vive mentindo, está dentro da igreja. Tá entendendo? O irmão vive nos vícios. Você tá entendendo? Que é os nossos membros que produzem os escândalos. Por isso que Jesus, no verso, nós lemos 6 e o 7. No 8, ele vai citar os membros. Por quê? Porque através do meu comportamento, através do meu testemunho, é o que eu vou trazer de bem ou de mal para o corpo de Cristo. Entende? Então, o que Jesus está nos dizendo aqui? Que se os meus membros trazem escândalo, eu estou fazendo pessoas se perder. Você já ouviu uma pessoa que diz assim, eu não vou para a igreja não, por quê? Porque o pastor é mais ladrão do que o povo do mundo. Eu não vou para a igreja não, que as irmãs mentem mais do que o povo do mundo. Eu não vou para a igreja não, porque o irmão vive em adultério e está em cima do altar. Você já parou para... Quantos testemunhos, que são imensos, não são poucos, quantas pessoas testemunham dessas coisas? Então você já parou para pensar que você, de alguma maneira, através do nosso testemunho, através dos nossos membros, nós podemos estar impedindo as pessoas de entrar no reino, de aceitar Jesus? Porque as pessoas muitas vezes hoje, irmão, não aceitam Jesus por causa do mau testemunho dos crentes. Por isso que Jesus diz assim, o meu nome, né, ele é blasfemado por causa de vocês. E ele estava falando ali para os fariseus, que é quem tinha a lei, quem tinha a aliança com Deus. E hoje somos nós. Nós temos a aliança com Deus. Então, as pessoas, elas querem ver Cristo em nós. Quando elas vê Satanás em nós, elas dizem, eu não vou não. Eu não vou não. Porque, meu filho, a irmã faz isso, e aquilo outro. Então, você ou eu estamos servindo de alguma forma de escândalo para que aquela pessoa que um dia creu em Jesus, ela não venha. Ou até mesmo ela caia, ela se afaste. Entende? Porque tanto nós impedimos as pessoas de vir por causa do nosso mau testemunho, por causa dos tamanhos escândalos que tem no corpo de Cristo, que está tendo, né? Mas
É previsto, por isso que Deus diz que é mista e que é necessário que o escândalo venha. Por quê? Porque através do escândalo revela-se os que são e os que não são. Por isso que Deus, ele permite o escândalo. Porque através dos escândalos você consegue discernir quem é bode, quem é ovelha, quem é trigo, quem é palha, quem é joio. Tá entendendo? Você consegue fazer a separação. Isso aí Deus deixou para nós, para que nós conseguimos ver estas coisas. Entende? Então, tanto o nosso testemunho como a nossa vida prática, ela muitas vezes, os nossos membros estão servindo de escândalo. Tanto para os que estão vindo de fora entrar, estão impedindo as pessoas virem para Jesus. E tanto nós estamos fazendo os de dentro sair. Tá entendendo? Aqueles que aceitaram Jesus, eles foram batizados, mas eles vê tanta coisa, é tanto escândalo, é tanta coisa ruim, que as pessoas acabam o quê? Se apartando de Jesus. Por causa de quem? Muitas vezes de nós. Muitas vezes de mim ou de você. Entende? E isso é perigoso. Muito perigoso. Porque Jesus está dizendo aqui que se o meu corpo, os meus membros, a minha vida, o meu testemunho, ela está servindo de escândalo para alguém, fazendo com que essa pessoa se aparte de Jesus por causa de mim, Deus está dizendo assim, eu estou te esperando naquele dia. E eu estou achando que eu estou sendo amada. Eu estou achando que eu estou sendo... Meu Deus, Deus é comigo. Deus é na minha vida. Deus me ama. Deus, sabe? E eu sou amada de Jesus. Eu sou a flor dos seus olhos. Eu sou... Você tá entendendo? E Deus está olhando assim. É melhor tu colocar uma corda no teu pescoço e se lançar no mar. Porque naquele grande dia tu não vai escapar. Você tá entendendo a gravidade que é, irmão, essa palavra? Você parou para imaginar o tamanho da gravidade que é esta palavra? Então você entende, irmão, que muitas vezes muitas pessoas estão servindo de escândalo. Os membros, o testemunho, a vida dela está fazendo porque tem pastores, pastores, lideranças, autoridades, que era para ser exemplo, elas estão sendo pior do que aqueles que não são nada. Entende? Eles estão fazendo 2 vezes pior do que os ímpios. E as pessoas recém-convertidas que estão entrando, que estão aceitando Jesus, se escandalizam e vai embora. Não quer não. Ah, se for para servir Jesus que nem esse pastor, que nem essa irmã, que nem esse presbítero, que nem esse obreiro, eu prefiro ficar no mundo. Eu já ouvi isso diversas vezes. Diversas vezes. Então você vê o quê? Que estas pessoas, elas estão trazendo escândalo para a casa de Deus. E estão fazendo os que creem em Deus, os pequeninos deles, se apartar da igreja. Se apartar da comunhão de Deus. Entende? Então estas pessoas estão pensando ser amadas, porque estão lá louvando, estão lá pregando, estão lá fazendo, dizendo fazer a obra, estão evangelizando nas ruas. E Deus está olhando para ela e está dizendo, coloca uma corda no teu pescoço e se lança no mar. É melhor. Porque naquele grande dia, o juízo vai ser muito pior. Muito pior. Entende, irmão? Então a gente tem que parar, irmão, para analisar estas coisas e trazer para a nossa vida, para o nosso ambiente e ver se essas coisas estão acontecendo. E venha nos chamar a atenção. Para quê? Para que nós não venhamos praticar estas coisas. Porque imagina você passar 10 anos da sua vida servindo ao Senhor, pensando ser amada, adorada por Deus, a chuchuzinha do Senhor, a amorosa que Deus ama, que Deus cuida, que Deus guarda. E naquele grande dia Deus dizia assim, eu não falei para tu que se tu servisse de escândalo para afastar os meus da minha casa, da minha comunhão, não era melhor tu colocar uma corda no pescoço e se lançar no mar? Estava escrito. Aí você preferiu viver 10 anos se enganando, porque você está enganando a si mesmo, não a Deus, porque a Deus ninguém engana. E agora tu chegou aqui no tribunal. Aí tu pensa que vai vir o quê? Fogo, enxofre, ranger de dentes, a Bíblia fala. Não vai sofrer só a alma, mas o corpo com a alma. Por isso que ele diz que é pior. Entende, irmão? Então isso é muito importante, irmão, para os nossos dias. Muito importante para a nossa reflexão. Vamos ler agora, irmão. Lá em 1 Coríntios. Esse aqui é o mais importante. Meu Deus, quão importante. Não que os outros não sejam, mas aqui
tem uma gravidade muito maior. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 27 ao 30, vai falar de quê? Santa Ceia. É a Santa Ceia do Senhor. É aquele momento onde você tem que estar quebrantado, onde você tem que estar em comunhão com o Senhor, pedindo a misericórdia dele, né? Para que você venha fazer participação do corpo e do sangue de Cristo, que é um símbolo até nosso encontro verdadeiro com ele, né? A nossa verdadeira ceia com ele no milênio. E ele vai dizer assim para nós: portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, porque não é digno, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Irmão, isso aqui é de uma imensidade, de gravíssima, enorme. Porque o que temos de quantidade de irmãos que no dia da Santa Ceia, você sabe que está em pecado, você sabe que aquela pessoa não é devota do Senhor, não tem comunhão com Deus, despreza a palavra de Deus, não tem uma vida de oração, não busca o Senhor, não teme a Deus. Mas na Santa Ceia tu vê ela lá, pegando o pão, pegando o cálice e bebendo. Esta pessoa, ela está se avaliando verdadeiramente. Esta pessoa, ela está tendo a consciência do ato que ela está fazendo, que ela está comendo do corpo e do sangue de Jesus. Você entende a gravidade disso? Aí é por isso, irmão, que no meio da igreja as pessoas dizem assim: ah, mas eu sou crente. Não estou dizendo todos. Avalie-se o homem a si mesmo. A Bíblia diz o quê? Que muitos são aqueles que se sentam na ceia, né? Aí essa pessoa tá lá, cheia de pecado, cheia de coisas ocultas, né? E tá comendo do pão. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas o povo da igreja vive doente, doenças incuráveis, morte, porque esse dormir aqui é morrer, viu? Esse dormir aqui é morrer mesmo, na carne, natural, morrer. E são muitos fracos, não tem força em si mesmo. Você já parou para pensar que você pode estar nessa situação porque você está tomando a Santa Ceia de Deus indignamente? Você está trazendo condenação para você mesmo. Você, quando toma aquela ceia indignamente porque você está em pecado, você está falando mal do seu irmão. Você tem uma língua maior do que a sua saia, que às vezes vai lá no pé. Entende? Então, esta pessoa, ela não se avalia corretamente, ela se avalia no que ela acha. Ah, eu tô fazendo isso, isso e isso, mas Deus é amor, Deus vai me perdoar, e então eu posso tomar a Santa Ceia. Aí Deus está dizendo: você vai morrer, você vai entrar em enfermidade, você vai ficar fraco. Tá entendendo? Por quê, irmão? Porque essa pessoa, ela não está se avaliando segundo uma consciência reta diante de Deus. Ela está se avaliando segundo o que ela acha. O que ela acha que é pesado ou não é pesado. Não segundo o que Deus diz pesar na balança. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que quando a gente vai tomar a Santa Ceia do Senhor, nós temos que se avaliar. Mas não se avaliar segundo o que eu acho, segundo o que eu acredito, segundo o amor imensurável que eu acredito que Deus tenha. Mas segundo o que Ele diz que eu posso ou não fazer e se eu estou ou não fazendo. Entende? Então, muitas pessoas, irmãos, que às vezes elas tomam a Santa Ceia para não querer que os irmãos vejam que ela não tomou. Irmão, melhor é que tu passe vergonha na frente do homem, não tomando a Santa Ceia, assumindo que está errado, do que tu tomar a Santa Ceia e trazer, que ele diz aqui, trazer doenças, trazer enfermidade, até mesmo a morte. Porque isso está mentindo diante de Deus. Melhor tu trazer estas coisas diante dos homens, tu passar, porque as pessoas acham que é vergonha, né? É vergonhoso, e realmente é, porque um crente ele tem que andar certinho com Deus, mas é melhor que tu passe essa vergonha diante dos homens do que tu trazer maldição para si mesmo. Porque Deus é o pior juiz. Esse mundo aqui, ele pode te condenar, todo mundo não pode gostar de você, você pode ser odiado pelo mundo, mas seja amado por Deus, abençoado
por Deus. Então, melhor é você se analisar, ver que não está digno naquele momento de tomar aquela ceia. E que quem quiser olhar, olhe. E quem quiser falar, que fale também. Mas você está tendo uma consciência sincera diante de Deus. E Deus vai olhar para você com misericórdia por causa dessa sua ação. Agora, se você prefere levar a maldição para si, levar doenças, enfermidades, fraquezas, até mesmo a morte, só para não passar vergonha na frente dos irmãos, aí é escolha de cada um. Mas se você fizer isso, Deus está dizendo, tomou a Santa Ceia indignamente, você se avalia, você sabe que você não poderia ter tomado, Deus vai vir contra você. Não é Satanás não, irmão. O povo diz, quando o crente adoece e quando o crente morre, foi Satanás. É Satanás que bota a enfermidade para tentar o crente isso e aquilo. Avalie-se o homem a si mesmo. Avalie-se o homem a si mesmo. Entende? Então, se você se avaliou e você vê que está digno, tome. Se não, irmão, não tome. Não sente na mesa do seu indignamento, porque é o próprio Deus que vai vir contra você. Não é Satanás, não. É o próprio Deus. Porque está escrito. Está escrito. É que nem as bênçãos e as maldições, irmão. Deus é bem claro. Tu obedece, as bênçãos vêm sobre a tua vida. Se tu não obedece, as maldições vêm contra a sua vida. Aí o povo diz, Satanás. Não, é Deus mesmo. É Deus. É o próprio Deus que vem contra a vida dessa pessoa. E às vezes a pessoa está se sentindo amada. Eu tô passando por isso. Mas não reconhece que é porque estava errada e tomou a Santa Ceia indignamente. Na verdade, nem passa na mente delas essas coisas. Nem passa. Não passa na mente dela. Senhor, será que eu tomei naquele dia a Santa Ceia indignamente? Rapaz, eu tinha falado mal do meu irmão. Levantei uma calúnia. Tava fofocando com os vizinhos. Aí quando foi no domingo, fui lá e tomei a Santa Ceia. Aí hoje estou enferma. Aí diz, é Satanás. É porque acontece, é da vida. Na verdade, hoje a gente tenta se desculpar tudo natural. É natural mesmo. Tem coisa, irmão, que é natural. Tem doenças que é natural, mas avalie-se o homem assim mesmo. Você consegue se avaliar. Deus nos deu consciência. Eu sei quando eu estou enferma, quando eu estou de bem com Deus, mas eu estou enferma. Eu sei quando é provação de Deus e sei também como é quando eu estou pecando contra Deus e estou naquela situação. Entende? Então tem 3 situações na nossa vida. Tem as enfermidades que o mundo traz, irmão. Uma gripe, uma doença, uma enfermidade, e todos nós estamos debaixo de passar por isso. Tanto crente como ímpios. Todos nós estamos sujeitos a adoecer. Agora, as provações, muitas vezes que vêm sobre nós, enfermidades, sabe, uma atrás da outra e coisas gravíssimas, nós temos que parar, irmão, e nos avaliar. Senhor, essa prova é para a glória do teu nome? Ou é por desobediência? Entendeu? A gente tem que parar para refletir nessas coisas. E às vezes os crentes não param. Toda enfermidade é normal. Tudo que acontece na minha vida é porque acontece mesmo. É porque o crente é provado. Aí a pessoa bota logo a prova dizendo que é Deus. Porque Deus prova. Ô, irmão, nem toda prova é de Deus. Mas às vezes o ruim não é passar pela prova. O ruim é você estar na prova por desobediência a ele. Aí o negócio é pior. Porque quando tu tá passando por obediência, é uma provação de Deus, que Deus permite na tua vida, lá na frente, ele vai te recompensar. Ele vai trazer algo melhor para a tua vida, melhor do que tu pensava. Agora, quando é por desobediência, é só humilhação. É só humilhação. Até Satanás acha graça da nossa cara. Agora, quando é por obediência, Satanás fica doido. Porque é nós sendo provados e glorificando o nome do Senhor. Mas hoje em dia, irmão, o que mais nós vemos é crente sendo provado e Satanás está dando gargalhada. Por quê? Porque muitas vezes esse crente, ele está passando dizendo que está passando porque ele é um adorador, ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e Deus está dizendo assim. Aí Satanás sabe, né? Porque Satanás sabe. Coitado. Ele está passando por causa das consequências dele mesmo. Por causa dos pecados dele mesmo. E ele pensa que é eu que estou indo contra ele. Quem está indo contra ele é o próprio Deus. E ele dizendo que Deus está aprovando ele. Entende, irmão? Então essas coisas têm que estar na nossa mente e no nosso entendimento. Para nós refletir essas ações. Amém? Eu quero ler também com os irmãos lá em Gálatas 6. No verso 7.
que ele vai dizer assim, ó, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Irmão, essa lei é para todos. Ímpios, cristãos, católicos, todos. Isso é uma lei que Deus colocou debaixo da terra. Então, para todos serve essa lei. Irmão, se tu planta, tu vai colher. É que nem uma vez eu ouvi a mulher dizendo, ela disse assim, a plantação é opcional. Você planta se quiser, mas a colheita é obrigatória, meu querido. Não tem o que você dizer, vai colher. Então, tem pessoas, irmãos, que plantam intriga, fofoca, dissensões, enganação, calúnia e quer colher coisa boa. Aí Deus envia para ela calúnia, difamação, envia pessoas falsas, envia pessoas que vão caluniar ela, envia pessoas que vão só fazer mal para ela. E ela tá dizendo assim, Senhor, sabe assim, e tá colhendo. Você não plantou? Você vai colher. Aí a pessoa passa a vida inteira colhendo mal e quer colher coisas boas. Planta o mal e quer colher bem. Deus disse que não existe. Eu não posso plantar limão e colher laranja. Eu não posso plantar abacaxi e colher maracujá. Tá entendendo, irmão? Você vai plantar, você vai colher. É Bíblia. É Jesus que disse. Então, quer colher coisas boas, quer viver coisas boas, então você tem que plantar coisas boas. Entende? E só para nós encerrar, eu quero ler Apocalipse com os irmãos. Esse texto também, juntando com o da Santa Ceia, é para a nossa mentalidade, tem que estar aqui focado, irmão. No capítulo 2 de Apocalipse, no capítulo 20 ao 23, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Mas algumas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e coma dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeram. Ele vai dizer assim, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Irmão, olha quão importante é esse texto. Irmão, Deus está falando aqui para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Aqui, irmão, é uma parte da igreja de hoje. É uma parte da igreja de hoje. E Deus está chamando a atenção. Porque muitos são aqueles que têm tolerado Jezabel. Muito. Aí você tem que se perguntar, o que é Jezabel? Jezabel, irmão, ela foi a maior matadora de profeta. Ela odiava os profetas. Ela odiava a palavra de Deus. Ela ensinava o engano. Ela impedia que o evangelho verdadeiro fosse propagado, matando os profetas de Deus. Entende? Ela era feiticeira. Ela mexia com as coisas erradas, feitiçaria, essas coisas, né? Então você vê que hoje em dia não é diferente. Hoje em dia tem, por exemplo, Jezabel também, para mim não esquecer, ela também tinha um espírito dominador. Você vê que ela colocava o rei Acabe nos seus pés. Ela mandava e desmandava. Assim não é no tempo de hoje. Tem muita igreja que deixa Jezabéis pregar, Jezabéis ordenar. Ela que manda, ela que desmanda, ela que fala, e o ponto é dela. Quer seja com pastores, com os presbíteros, com os obreiros, quem manda é ela. Tá entendendo? E não é só nas igrejas, nas casas também. Quantos homens têm Jezabéis dentro de casa e permite ela operar? Quantos homens? Eu tô falando em nome de Deus. A mulher que manda, ele só faz a obra se ela deixar, ele só vai fazer a obra se ela deixar, sabe? É do jeito dela, se ela vai, ele vai, se ela não vai, ele não vai. Tá entendendo? Então, estas coisas, Deus está chamando a atenção. Deus diz, tu tem tolerado o espírito de Jezabel. Tu tem tolerado, tu tem deixado ela propagar mentira. Tem muita gente que tanto faz, se prega a verdade, prega a mentira, não tá nem aí. Deixa falar mesmo, e ninguém se mete, ninguém age, sabe assim, ninguém defende o evangelho. Diz logo que o evangelho não precisa ser defendido. Deus é quem defende. Engraçado que Paulo debatia de dia e de noite, né, para defender o evangelho.
Mas hoje ninguém se defender mais, não. Pode pregar mentira e os irmãos é só ouvindo a mentira e tá tudo bem. Tudo bem. Os pastores, vai em frente. A mulher profetiza mentira, profetiza sem o espírito, profetiza de todo jeito. O importante é que esteja profetizando. Entende? E eles estão permitindo essas coisas. Tanto dentro das igrejas como dentro das casas. Entende? Aí Deus está dizendo o quê? Eu porei em ti numa cama. Eu vou te botar numa cama. Eu vou te, permitir enfermidade. Tu vai ficar doente. Aí tu já parou para pensar quantas pessoas estão doentes pensando que é normal. É algo que acontece. Que conversa, é porque todo mundo adoece mesmo. É enfermidade da vida, é provação do crente. E Deus está dizendo assim, eu estou indo contra a tua vida. Tu tem tolerado a mentira, tu tem tolerado o espírito de Jezabel operar na tua casa, operar na tua igreja, profetizar mentira, calar a boca dos profetas, botar os profetas para correr. Tu tem permitido essas coisas. Aí Deus diz assim, eu não vou só te botar numa cama, mas eu vou contra os teus filhos. Eu vou contra a tua casa. Tá entendendo, irmão, a gravidade destas coisas? Você já parou para pensar nestas coisas? Que muitas vezes as enfermidades na nossa família, nos nossos filhos, em nós, muitas vezes é por consequência nossa mesmo. Muitas vezes é o próprio Deus que está vindo contra a minha vida. Irmãos, são coisas muito importantes para se refletir. E ele vai dizer assim, eis que te porei numa cama e sobre ti e os que adulteram com ela grande tribulação. Tem gente que está passando por uma vida atribulada e dizendo ser amado por Deus. Está dizendo que é desejável de Deus. É o amado do Senhor. E Deus está dizendo assim, eu estou indo contra a tua vida. Eu que coloquei essa enfermidade. Eu que fui contra a tua casa. Eu que estou colocando essa tribulação. Porque tu é um desobediente. Tu está permitindo Jezabel operar. Pregar mentiras, levantar calúnias, profetizar sem eu mandar, dizendo que Deus falou sem Deus ter falado, pregar minha palavra erradamente. Tá entendendo? Ela que manda e que desmanda e os irmãos ficam tudo, pode falar nada. Ela é a autoridade da casa, ela é a autoridade da igreja. Tá entendendo? Aí Deus diz assim, por tu tá permitindo estas coisas, ela tá calando a verdade, tá exaltando a mentira. Ela tá levantando os falsos profetas e tá derrubando os verdadeiros, botando para fora da casa do Senhor. Não permite que a verdade seja propagada. Entende? Ela está de alguma forma arquitetando para que os irmãos não dêem ouvidos à verdade. Muitas vezes fala mal do profeta, que é para os outros não dar credibilidade ao que o profeta fala. Tá entendendo como é que Jezabel opera? Não, aquele irmão ali... Não, aquele irmão é isso, é aquilo, muitas vezes levantando calúnia, difamação. Para quê? Para que aquelas pessoas elas não escutem a verdade que o irmão prega. Para muitas vezes aquelas pessoas elas não dão credibilidade ao que o irmão está falando. Isso é espírito de Jezabel. E muitos têm deixado operar tanto na casa de Deus como nas suas casas. Aí Deus está indo contra essa pessoa, está colocando na cama, está colocando enfermidade, está indo contra a família, está indo nos seus filhos. Ele está dizendo assim, e destruirei com morte os seus filhos. Ele está dizendo, eu vou matar. Aí o povo diz, não, Deus não mata, não mata? Vá pensando que Deus não mata. Deus matou Balaão, que era profeta de Deus, falava com Deus face a face. Deus ia ver com Balaão. Porque o povo diz que Balaão era falso profeta, mas ele se tornou. Ele não era, ele se tornou, porque ele era um homem que falava com Deus. Deus ia ver com ele. E Deus diz o quê? Quando ele se corrompeu por causa da ganância, Deus disse o quê? Moisés, manda matar. Matou na espada, não só ele, mas aqueles que o seguiram. Entende, irmão, a gravidade? Não tanto faz ser profeta, evangelista, presbítero, pastor. No dia que você pecar contra Deus, Deus vai contra você. Se você bagunça a casa de Deus, Deus bagunçará a sua casa.
Entende? O que tem de homens que não fazem a obra de Deus por causa das mulheres? As mulheres, elas são o guia do seu ministério. Antes de amar sua esposa, ame a Deus acima dela. Entende? Então, muitos homens não fazem a obra de Deus hoje, não proclamam o evangelho, não fazem o que Deus manda, porque a mulher não vai. A mulher não deixa. A mulher não permite que o varão vá, não. Ela é uma pedra no pé do varão. Aí o varão cede para Jezabel. Aí Deus vai contra a vida dele. Por quê? Porque Deus ordenou e ele não faz. Por quê? Porque ele tolera Jezabel. Entende? Irmão, estes ensinamentos passam desapercebidos na mente das pessoas. Desapercebido. Mas aqui eu estou, com a graça do Senhor, que Ele colocou no meu coração, repassar todas essas informações para o irmão. E tem muito mais. É porque foi alguns, né? Porque é muita coisa. Mas aqui já vai abrir os olhos de muita gente. Se avalie, meu irmão. Avalie sua vida. Nem toda provação é a provação de Jó. Escuta o que eu estou dizendo. Muitos crentes estão passando por enfermidades, por doenças, por tribulações. E estão dizendo que é prova de Jó. Será mesmo, irmão, que é prova de Jó? Porque Deus, quando permitiu Satanás provar Jó, ele disse, ele é justo, ele é temente a Deus. Homem reto. Você é reto? Você é justo? Você é temente a Deus? Você está sendo obediente a Ele? Então essa prova é de Jó. Fora isso, irmão, avalie-se o homem a si mesmo. Porque muitas provações que vêm contra nós pode ser por desobediência a Ele e não por obediência. Deus, Ele não vai mandar Satanás provar ninguém para ser envergonhado por Satanás, não, irmão. Quando Deus envia lá para provar, pode provar o meu servo, que ele é fiel a mim. Deus já sabe do meu coração que eu sou fiel a Ele. Deus sabe que eu vou passar pelaquela prova e lá na frente Ele vai dizer, é meu servo, fiel, temente e obediente a mim. Agora Deus vai provar uma pessoa que Ele sabe que no meio da prova é mentiroso, vai blasfemar o nome dEle, vai reclamar, vai murmurar. Tu acha que Deus vai mandar Satanás provar essa pessoa? Vai não, irmão. Mas Deus vai, Ele mesmo, enviar os seus para ir contra essa pessoa. Porque ele está sendo desobediente. Ele está colhendo maldição. Está na Bíblia. Obediência gera bênção. Desobediência gera maldição. É simples. Não tem muito segredo. O evangelho é simples. Então, fique por aqui, irmãos. Deixo mais essa palavra que os irmãos escutem até o final, porque vai de grande edificação para a minha e para a sua vida. Amém? Deus abençoe e fica na paz do Senhor.